Bom, vamos assistir esse vídeo aqui do Mítico Homem-Maze. Eu até tenho esse livro, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, eu confesso que eu não li ele inteiro. Eu li acho que até uns 2/3 dele. Uns 2/3 ou 3/4. Aí. Cara, mas ele é legal. Eu lembro que quando eu assisti ele. Quando eu assisti. Fui no musical dele. Quando eu li ele, eu tava. Eu tava lá no Grupo Boticário ainda. E eu comecei a ler ele porque ele é referência de um outro livro que eu gosto muito, que é o Projeto Fênix, né? Projeto Fênix e Manual do DevOps. E aí foi assim que eu conheci esse livro, tá? Eu conheci esse livro por conta de outro livro, que usa ele como referência. Então, pra vocês verem como é interessante, né? Voltando a essa questão acadêmica, né? De como que a gente estuda, pesquisa, etc. A gente vai na referência atrás de referência, né? Então, é um ciclo infinito. E aí eu fiquei bem feliz porque o Vitor, acho que é Vitor, né? O nome dele. O Vitor postou no Blue Sky que ele estava fazendo esse vídeo por conta do livro, que é um livro atual e tal. E é um livro bem antigo, né? Assim, pensando na história do software, né? Não é um livro tão recente, tão novo. Então, quando eu comprei já era mais de 20 anos que ele tinha sido escrito. Deixa eu até ver aqui quando que é a primeira edição. Primeira edição, vamos ver quando que foi. 95, mano. 95 foi a primeira edição dele. Salve, inimigo do mouse, brigadão aí pelos 13 meses, mano. Então, assim, 95, né, faz um bom tempo. Acho que muita coisa, né, na área de software mudou, na área de dados também. Mas muita coisa aí se mantém atual. Então, vamos ouvir o que... Eu também tenho esse livro, mas nunca terminei de ler ainda. Ah, boa. Vamos ouvir o que o Vitor diz a respeito disso. Vamos lá? A ideia aqui é meio que reagir se a gente pegar... Eu nunca fiz isso, tá, galera? Então pode ser que saia meio torto. Mas vamos tentar interagir, digamos assim, com o vídeo, né? E se tiver algum ponto que eu acho que é legal adicionar, né? Ou ponderar alguma coisa, a gente faz. Demorou? Então, bora lá. Cafezinho da Opa! tarde, cafezinho da maldade. Cafezinho da maldade. Eu pensei em falar desse classicão aqui, ó. Pra quem não sabe, esse aqui é talvez o livro mais atual da computação. E, se duvidar, já tem mais de 70 anos. 50 anos. Será que tem mais de 50 anos? Deixa eu dar uma olhada aqui. 75. 75? Eu acho que ele é de 74. Se duvidar. Ele é de 74. Ele vai fazer 50 anos esse ano. Errei feio, hein? Se duvidar, esse talvez seja o livro mais atual em computação que existe, né? E aí, cara, por que esse livro é o mais atual e por que tipo, o livro tem 50 anos? Ah, mano, descobri aqui, ó, é o seguinte, essa edição é dos 20 anos e ela foi escrita em 95. Então é por isso. Então eu caguei aqui. Tipo, porque assim, é incrível como, às vezes, uma vez eu tava discutindo com um gerente de projetos aqui da minha empresa, e aí ele falou uma coisa, e eu simplesmente falei assim, não se faz um bebê com 9 mulheres. Em um mês. Não se faz um bebê em um mês com 9 mulheres. E ele ficou, hã? Falei, cara, o Mítico Homem-Maze, você nunca leu? É isso. Qual era a questão, né? O Mítico Homem-Maze, na verdade, esse livro são artigos, eu acho que, não sei se ele publicava na CM, um jornal, e são reflexões dele, né? Tem umas reflexões muito legais mesmo, assim, tipo, tem uma que eu adoro, que eu até botei assim, que por que ele fala, por que desenvolver software é uma atividade interessante, que ele reflete que desenvolver software ele é uma coisa de criação, que você se diverte desenvolvendo software, então você vê o fruto do seu trabalho muito rápido, né? E é um artigo muito bonito, assim, tipo, eu li e falei assim, nossa, cara, esse cara, o Frederick P. Brooks Jr., eu acho que ele morreu faz pouco tempo, assim, foi na época da Covid, então foi 2020, 2021, duvidar até 22, mas faz pouco tempo aí que ele morreu, né? E ele escreve muito bem, e ele tem alguns temas que são muito interessantes. Por exemplo, ele cunhou o termo bala de prata. Não sei se foi que ele cunhou bala de prata, mas ele tem 2 artigos nesse livro que é sobre não existe bala de prata. Tipo, que ele fala assim, ó, galera,
se eu me lembro bem do artigo, que eu li isso faz muito tempo, se eu me lembro bem do artigo, o artigo é mais ou menos assim, galera, por mais que você ache que tal problema vai ser resolvido com tal software, as coisas mudam, os contextos mudam, então o software pode ser que ele não seja bom para um outro contexto. Então ele fala assim, não existe bala de prata. Ou seja, a gente sabe que 50 anos atrás, a galera estava procurando soluções que fossem uma bala de prata. Tipo, eu preciso do último software a ser feito. E aí, tipo, ele fala, não existe. E ele dá uma série de motivos. Que assim, se você lê essa série de motivos, você fala assim, nossa, tem que adaptar um pouquinho, mas é extremamente atual. E o que fala vou tentar falar aqui brevemente o que fala o mítico Homem-Mês, que para mim é o principal artigo, não sei se a galera acha, mas para mim é o principal artigo porque a gente vai lidar com gerência de projeto, né? Projeto em software. Porque assim, ele está criticando ali uma nomenclatura que é usada em projeto. E é muito comum. Por exemplo, quando você vende projeto de software, e aí todas as consultorias que eu já trabalhei, a gente passava uma negociação, esse projeto ele precisa e aí eu vou usar pessoa, hoje a gente fala pessoa mês, né? Não homem mês, né? A gente fala assim, esse projeto a gente precisa de 10 pessoas no mês para desenvolver. E aí o que o cliente fala? Tá bom, então eu vou botar 20 aí. Uhum. Por quê? Por cliente se precisar de 10, eu boto 20, eu tenho metade do tempo. Opa! É diferente. E aí ele fala desse mítico homem-mês, ou pessoa-mês, se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais inclusiva, né? A qual inclui, porque eu acho que desenvolvimento de software tem que incluir pessoas. E, inclusive, nessa época, desenvolvimento de software era mais os nomes femininos eram mais importantes. Tipo, a gente pega nessa época Margaret Hamilton. É muito interessante. Eu tô lendo um outro livro, né? Que esse aqui, que ele vai contar a história do ENIAC. E aí do ENIAC, é uma mulher a principal desenvolvedora do ENIAC, que os homens ficavam mais no hardware e o software, que era uma coisa mais delicada, ficava para as mulheres. Então a computação no início tinha essa visão, né? Que é uma visão, assim, por mais que as pessoas falem, não, as mulheres predominavam, mas continuava sendo uma visão preconceituosa, que era o trabalho delicado, que era uma visão que o trabalho do homem era um trabalho mais hard. Mas voltando aqui ao mítico homem-mês, né? O mítico homem-mês, né? Ele critica essa nomenclatura, homem-mês. Assim, quando você vai trabalhar de gestão de projetos, você não pode falar essa nomenclatura porque você vai induzir o cliente a uma concepção errada de gestão de projetos de software. Porque ele fala assim, e aí usa o exemplo que eu acho magnífico, assim, você não faz um bebê com 9 mulheres em um mês. Você não faz, cara. Não adianta. Eu acho que até lembrando um pouco de alguns vídeos, né, que a gente já viu lá que eu particularmente já vi, né, do Fábio Akita, que ele nada não vamos entrar, né, em outro escopo, mas tipo que hardware e software são coisas diferentes, né? Então, tipo, o Akita, ele, pelo menos quando eu acompanhava mais ele sempre batia nessa tecla. E aí acho que é legal essa analogia da gente pensar que software, a gente não tá construindo uma casa, tá ligado? Tipo, não é uma coisa física que você não tem, digamos assim, abstrações, né? Então, por exemplo, a casa, ela tem realmente as propriedades físicas dela e ela tem que seguir aquilo, né? Tipo, você tendo o plano da casa, você sabe exatamente o que você tem que construir, como você tem que construir, você consegue colocar mais pessoas para trabalharem dentro dessa casa e tal, e isso avança. Software já é muito mais abstrato, né? Você pode ter a melhor descrição possível de software e que muito provavelmente pessoas diferentes vão escrever esse código diferente. Então, acho que essa é uma das principais diferenças assim, de quando a gente sai do mundo material e vai para um mundo um pouco mais abstrato, como no caso de software, sabe? Porque as coisas não são tão óbvias e não tão claras assim, sabe? Enfim, e aí também acho que tem um outro ponto que a gente tem que lembrar há quanto tempo a gente faz software e há quanto tempo a gente faz construção, tá ligado? Tipo, né? Olhando para a idade do ser humano, a gente tá engatinhando pensando em software versus o que a gente tem já de conhecimento na parte estrutural, por exemplo, né? De construção civil, etc. Maturidades completamente diferentes, né?
existem algumas tarefas que elas são elas não o nível de paralelismo dela para num ponto. E Exato. esse ponto é um nível de atomicidade. Então, assim, você só consegue fazer essa tarefa em um mês, sei lá, uma semana, alguns dias, e não dá, simplesmente não dá. Então, isso vai ajudar o quê? Eu acho que o Midcommon Maze é um alinhamento de expectativas, saindo do mundo de software e indo para o mundo da gestão de projetos. Né? Total. Porque a gestão de projetos, né, ela... E a gente pode ir até na história do CMMI, né? O CMMI ele é um processo da NASA aplicado à gestão de projetos, né? Então, o CMMI, quando as empresas brasileiras, quando era moda aqui nas consultorias, eu vou pegar meu CMMI nível 5 para conseguir me comunicar com empresas dos Estados Unidos. O que você estava tentando fazer? Estava tentando pegar os processos de projetos da NASA, tipo, as requisições que a NASA exigia para processos de projeto, para processos, né, de projeto das empresas que ela contratava, porque assim, empresas muito grandes, como as Big Techs da época, né, eu trabalhava com a Motorola na época, a Motorola exigia tipo um CMMI, né, então a empresa que eu trabalho tinha essa luta para subir nesse nível de maturidade. Um dia a gente pode falar de nível de maturidade, se eu acho que eu já falei aqui, né, o que é nível de maturidade, né. Aliás, eu adoro essa história de nível de maturidade. Assim, tem vários interessantes aqui. E talvez eu fale um para o resto. Mas os projetos que não são projetos de software, tem muitas atividades que podem ser feitas em paralelo. Então, por exemplo, ano passado eu reformei meu apartamento. Aí você tinha o quê? Você contratava um pedreiro. Na verdade, eu contratei uma empreiteira. Eles tinham vários pedreiros. Aí o que os caras faziam? Passavam a maior parte do tempo fora do apartamento. E aí, quando vinha, eles pegavam 3, 4 caras e faziam coisas paralelas. Por quê? Cara, meu escritório é uma coisa, minha cozinha é outra, meu quarto é outra. Eu consigo trabalhar nisso. Então, e aí já pode entrar numa coisa interessante. Se você tiver um projeto de software bem estruturado, né, uma arquitetura, um padrão arquitetural bem estruturado, você pode trabalhar em paralelo. Se você distribuir por domínio, e aí que vai entrar as questões de microserviços, Exato. você pode trabalhar em paralelo. Eu sempre falo, quando eu falo de microserviços, que microserviço é mais uma decisão gerencial do que uma decisão técnica, porque a gente está falando de desenvolvimento de software em escala, né? Então, E a autonomia dos times, né? Eu acho que essa é uma parte fundamental, né? Quando a gente fala sempre de agilidade ou de squad, etc. Algo que, às vezes, né, sai desse escopo que a galera esquece é a autonomia que os times têm de colocar a mão no software e ter independência nas suas entregas sem precisar de outras áreas, sem precisar de outra squad, etc. Então acho que esse é um... Que aí isso vai refletir com certeza também na escrita do software, né? Não só escalabilidade. Escalabilidade é um ganho secundário, pelo menos na história do microserviço, quando a gente vai ler do microserviço. Tanto que, assim, se eu pegar a definição do Sam Newman sobre microserviço, ele vai dizer que são serviços que podem ser entregues independentemente, independente. Ou seja, ele está falando do processo de entrega, não da escalabilidade. Uhum. Óbvio, Lulante, que você tem a questão da escalabilidade. Óbvio, Lulante. Ninguém está falando que não tem aqui, né? Só que a decisão principal é uma decisão de gestão, né? Mas voltando aqui, o Midcommon Maze ele vai tentar alinhar essa expectativa entre desenvolvedor, né? Entre equipe de desenvolvimento e cliente. Salve, Theo, você é brabo. Tamo junto, valeu demais aí, Netinho, é nóis. Brigadão aí, mano, por tanto tempo com a gente. 5 meses, é nóis. Até porque naquela época, assim, existiam, eram muito poucos desenvolvedores, né, para muitos clientes. Então, assim, você tinha muita... as consultorias eram muito comuns, né? Então, você parar de usar esse Midcommon Maze... E aí eu não vou lembrar se ele propõe alguma coisa, até porque a gente acaba ficando com a ideia do Midcommon Maze, né? Porque sei lá, o cara usou... É engraçado que a gente pensa assim, né? O Midcommon Maze e essa figura aqui. Se não me engano, isso aqui é do Poço de Alcatrão. Isso. Né? É uma outra imagem que ele usa, que ele meio que eu não vou lembrar, assim, que se a gente quiser a perfeição, a gente vai entrar num Poço de Alcatrão e cada vez mais que a gente vai alterar o software, mais a gente vai entrando nesse Poço de Alcatrão e vai ficando perdido, porque as atividades de software são infinitas. Exato. Né? Eu tenho uma atividade infinita ali no meu software e eu tenho que me satisfazer com o nível de requisito final, né?
Então, um nível de requisito mínimo. Então, assim, ele estava falando ali do que a gente conhece como MVP. O que é o MVP? O mínimo produto viável. É assim, ó, vamos chegar a um acordo aqui, qual que é o mínimo produto viável, quando é que eu entrego. E aí, a gestão de software, a gestão do sistema tem que chegar assim, ó, peraí, quanto tempo, quantas pessoas eu preciso? E eu, sei lá, eu proporia assim, se eu imagino, né? Imagino não, eu sei, né? Que o desenvolvimento do software, ele não tem só um mínimo de desenvolvedores que precisa, mas ele também tem um máximo, por exemplo. Sim. Não adianta botar 10 pessoas. Eu já trabalhei em projetos que tentou colocar o máximo. Eu lembro que eu mesmo, eu como sênior, que eu tinha que mentorar a galera, eu ficava perdido, porque Total. muitas vezes eu não tinha atividade. Eu não tinha atividade, os caras, você não tá fazendo nada. Eu falei, tipo, não, eu tô aqui. E aí eu lembro que eu conversava com o diretor da empresa. E, cara, você é o pior técnico, né? Ele não queria me chamar de arquiteto, mas ele falava, você é o pior técnico. E aí eu ficava vendo as atividades de todo mundo, vendo o que estava todo mundo fazendo, me comunicando com o cliente e fazendo esse meio de campo. Mas tinha hora do dia que eu falava assim, pô, tô aqui, tô fazendo nada aqui, né? Ou eu tinha hora que eu pegava a atividade dos caras e falava assim, ó, beleza, agora que vocês fizeram isso aqui, eu vou deixar isso aqui mais entregável e entregar pros caras, né? Mas muitas vezes, assim, a gente tinha um limite do tempo do número de pessoas no projeto. Por quê? Não se faz uma criança em um mês com 9 mulheres. E isso que é o legal. Essa figura, essa imagem que ele deu, ela é muito boa porque ela dá exatamente o que é aquilo. Tem projetos que não dá pra botar 10 pessoas. É no máximo 2. Exato. Bebê só se faz em 2 pessoas. Sei lá, né? Aí sua imaginação pode voar, né? Mas fica com a piada que você quiser. É humor, é piada, né? Usando os memes do Medo e Delírio aqui. Mas, né? No mínimo tem que ter 2, no máximo aí depende, mas assim, 2 vão entrar efetivamente, né? E aí o projeto de software tem um limite de pessoas também, né? Não adianta o cliente tentar botar 20 pessoas num projeto que, cara, é uma API, a gente vai ter que fazer algumas atividades que o nível de paralelismo não é grande, e aí falar de nível de paralelismo, chegar num projeto, fazer... Muitas vezes, assim, a gente tem muito pouco design upfront, né? Que é, tipo, fazer o design... Eu não sei, tipo, poucos... no que eu trabalho hoje tem um pouco de design upfront, né? Principalmente sou eu que faço esse design, mais das vezes, né? Mas alguns que eu trabalhei... Reforçando o sub aqui além do membro. Valeu. Opa, tamo junto. Obrigadão aí pelo sub, mano. 3 meses com a gente. Valeu demais, mano. É nóis. Obrigadão aí, Junqueira Dev. Tamo junto. Zero design upfront. Algumas empresas, né? Nossa, aí veio Hype Train também. Alguns projetos que eu trabalhei tinham zero design para front, algumas empresas, né? E é uma coisa que a gente não tem costume de fazer. Provavelmente dizer assim, ó, isso aqui vai ter uma API, esse aqui é os domínios, a gente vai usar isso aqui, e beleza, qual que é o nível de... assim, a questão que a gente tem que ter, a resposta é, qual o nível de paralelismo que a gente vai dar para isso, né? Então, olha isso. Resumo do Meet Come Mês. Vou tentar dar uma lida aqui, lembrar de algumas coisas, marcar algumas coisas. Essa era uma época que eu não marcava meus livros, né? Eu li isso aqui muito tempo atrás, gente. Cara, é o mesmo livro que o meu. Vou tentar marcar algumas coisas interessantes, né? É um livro muito interessante mesmo. Assim, da hora. E eu recomendo, né? Então, espero que tenha te ajudado esse cafezinho. Só resumindo, o Meet Come Mês é uma imagem de uma figura de linguagem baseada na ideia de que a gente tem um nível máximo de paralelismo. Então, assim, a gente não pode falar Meet Come Mês, homem mês para o cliente, ou pessoa mês, ou traduzindo para uma linguagem mais contemporânea, pessoa mês para o cliente, que pode dar uma concepção errada para ele. Total. Obrigado e valeu. Nossa, bom demais. Cara, pô, eu acho que tem outras questões também, mas, cara, explorou de uma forma bem bacana. Vamos para mais... Gostei aqui. O nome do livro é O Meet Come Mês, que é esse livro aqui, tá ligado? Esse livro aqui, o Meet Come Mês. E aí, eu agora até fiquei confuso se foi nesse livro mesmo que eu li isso. Eu acho que foi, cara, quase certeza que foi. E ele fala sobre a densidade de comunicação. Qual que é o lance? E aí, acho que isso eu nunca mostrei. Mas, tipo... Vamos pegar aqui no Draw.io, ó. Draw.io. Tem uma conta que você pode fazer que é o nível de densidade que você tem de comunicação. Acho que é esse termo que a galera usa. A densidade de comunicação dentro de um time.
Então, cada bola aqui que a gente está vendo é uma pessoa. Então, se eu tenho aqui 2 pessoas trabalhando num projeto ou num time, o que acontece? Eu vou ter algo parecido com isso, né? Eu vou ter esse nível de comunicação. Eu tenho um grau, digamos assim, de comunicação, né? Então, eu tenho... se a gente pegar o grau de comunicação e dividir pela quantidade de pessoas que a gente tem no projeto, a gente tem 1/2. Né? Então, a gente tem 2 pessoas e apenas uma conexão de comunicação. Se a gente adicionar uma terceira pessoa, o que vai acontecer? Agora, o meu grau de comunicação, ele se tornou o quê? Ele vai virar um... O que vai acontecer? Eu vou ter uma parada que vai ser desse nível aqui. Olha só. Então eu vou ter já agora 3/3. Né? Então é o grau 1. Se a gente adicionar um quarto elemento, se a gente pegar aqui e colocar um quarto elemento, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar. Olha só que loucura. Olha como aumenta. Agora eu tenho que fazer todas as Opa. Tenho que fazer todas as... Opa. Nossa, que chato. Aí. Então, olha só, fica muito mais complexo. Agora eu tenho muito mais canais de comunicação, né? Minha densidade de comunicação aumenta muito. Eu tô falando agora de 1, 2, 4 em volta, mais 2 no meio, 6. Eu tenho 6/4. Olha só, eu tenho 6/4. Eu tenho 6/4 da minha densidade de comunicação nessa equipe. Então, se a gente colocar mais uma, cresce ainda mais. Certo? Vai crescer muito. Isso aqui escala de um jeito bizarro. Se você colocar 9, né, que é lá a quantidade de pessoas para fazer uma criança em um mês, cara, é bizarro, né? Vai crescer ainda mais, é um negócio exponencial. Então, não é saudável, né? Não é porque você vai aumentar o tamanho do seu time que você vai aumentar a velocidade de entrega. Na verdade, o que acontece é o contrário. Olha que loucura. Você aumenta a quantidade de pessoas no time e o seu tempo para as entregas aumentam. Porque a comunicação aumenta, a densidade de comunicação aumenta junto. E aumenta muito mais rápido. Entendeu? Então, a não ser que seja aquele caso que ele trouxe de você ter realmente tarefas bem definidas e paralelizáveis, né? Só assim você vai ganhar produtividade. Não é aumentando a quantidade de pessoas trabalhando no projeto, né? Então, vocês viram que interessante? Com 2 a gente tem um grau super simples, né? Tipo 1/2. Com 3 você já tem grau 1. E aí já com 4 você tá com 50% a mais. Você tá com 6/4. Então você tá com 1.5. Olha só como muda, né? Então isso é bem interessante, cara. Pra galera que trabalha com projeto e tal. É muito louco, né? Então... Pra refletir. Mas muito bom corte. Eu gostei. É muito legal. Vou acompanhar mais. E vocês, o que vocês acharam aí? Gostaram? Vocês já leram o Mythical Homem-Mês? Já tinham ouvido falar? É isso.